Levante as suas mãos para o alto e diga: Senhor, assim como ungiste a Davi, me unges nessa noite, para que eu possa entender tua palavra, para que eu possa compreender o que o Senhor quer me ensinar nessa noite. Eu sei que o Senhor tem bênçãos, e grandes bênçãos, reservadas para mim, para a minha família. E eu quero, Senhor, pedir que nessa noite essas bênçãos sejam liberadas, Senhor, e que tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumpra na minha vida, Senhor. Mas eu preciso que o Senhor me ensine, em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos capítulo 12, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Romanos 12. Aleluia. Amém. Romanos capítulo 12. Quero ler com vocês todo o capítulo de Romanos, porque tem algo interessante neste capítulo, e algo que Deus vai nos ensinar nessa noite. Jó disse assim: vocês me ouçam, depois me julguem. Mas me ouçam primeiro, depois me julguem. E eu quero pedir que você me ouça, depois faça o julgamento que você quiser. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ensinar muito nessa noite. Ele tem prazer nisso, e Ele está nos ensinando. Eu sou grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos revelado nesses últimos dias, esses últimos meses. Nós temos aprendido tantas coisas aqui. O Espírito Santo tem sido tão gracioso, tão maravilhoso, e nós temos sido gratos a Ele por essa bênção. Romanos capítulo 12, acharam? Amém? Eu vou ler, e depois eu queria pedir a você que está usando o seu iPhone, ou o seu smartphone, ou o seu iPad, para poder ler a Bíblia, eu gostaria que assim que nós terminássemos a leitura, você desligasse, mas que você não ficasse navegando aí, e vendo as mensagens que aqueles que não estão no culto ficam mandando para vocês, e às vezes vocês ficam correndo o dedinho aí, e esse dedinho é um perigo, porque você não presta atenção na mensagem, fica prestando atenção na mensagem do WhatsApp, e às vezes é o diabo que está mandando uma mensagem para você, usando um amigo, usando um familiar, usando uma pessoa, você não sabe, mas é ele é bom em mensagem, ele é bom nisso. Então assim que nós terminarmos a leitura, você desliga, não põe silencioso não, nem vibrador não, porque você fica vibrando aí, e você fica assim: será quem é? Será que é a família? Será que é o grupo? Será quem que é? Então, estando desligado, você não vai ter preocupação com isso, e você vai poder ouvir o Senhor. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está nos chamando a atenção para um culto racional, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo que eu fizer tem que ser agradável a Deus. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é isso que Deus está fazendo. Ele está renovando a nossa mente. Ele nos tirou daquele sistema antigo e tem nos renovado a cada dia, e a cada dia o Senhor tem nos ensinado coisas novas, nós estamos aprendendo. Então ele disse para não conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então eu aprendo aqui que eu tenho fé, e Deus me deu uma porção de fé. Eu tenho fé, todos nós viemos a este mundo com fé, se vamos usá-la é outra coisa. Verso 4, pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, a minha orelha tem uma função, as minhas mãos têm outra, meus pés têm outra, minha cabeça, meus olhos, minhas narinas. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Quero que você entenda isso. Vamos lá? Somos um só corpo em Cristo. Não há dois corpos, não há três, há um corpo. Este corpo tem a cabeça e tem as demais partes. E individualmente uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E aqui ele diz que cada um de nós temos dons diferenciados em prol do corpo, em prol de Cristo, em prol do reino. A uns é dado a profecia, e se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. E ele disse, no verso 9, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Socorre aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoa e não amaldiçoa. Alegrai-vos com os que alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. E verso 18: e se for possível, quando depender de você, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Não te deixes de vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Renovai-os pela renovação da vossa mente. O que depender de vós tem de paz com todos os homens. Feche a sua Bíblia. Desligue, você que tem que desligar.
E diga comigo: Espírito Santo, não vim em busca de informações, mas de transformação. Preciso ouvir a tua palavra e ser transformado pelo seu amor, pelo seu poder e pela sua graça. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor colocou essa mensagem no meu coração, para que ela possa ser semeada no seu coração. E eu quero pedir a graça do Senhor nessa noite, para que você saia daqui entendendo o que Deus está falando nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Nós temos sido testemunha de como Deus tem nos mudado. Deus pegou, porque eu entreguei uma série de sermões que eu tinha e os enterrei. E disse: não prego mais isso, não falo mais isso. E a cada dia o Senhor então tem colocado uma nova palavra dentro do meu coração. E eu sei o quanto Deus tem para fazer na minha vida, na minha casa, na minha família. O quanto Ele tem para fazer na tua casa, na tua vida, na tua família, eu sei. Mas se nós não aprendermos rápido, se nós não tivermos um discernimento, não tivermos um conhecimento rápido, nós vamos passar, o tempo vai passar, e nós vamos continuar aí, na espera de um milagre que nunca vem, na espera de uma bênção que nunca vem, quando o Senhor prometeu. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que o Espírito Santo é a garantia de que Deus cumprirá tudo o que Ele prometeu para mim e para você. Deus fará isso. Eu recebi uma informação, e essa informação me deixou muito preocupado, muito preocupado. A pessoa me disse o seguinte: pastor Renato, tem uma grande empresa aqui na região, e essa grande empresa, ela, de forma sigilosa, porque se não se torna discriminação e dá processo, as coisas assim, tudo assim, mas já foi passado para o RH dessa empresa, os recursos humanos dessa empresa, e essa empresa, ela não quer mais trabalhando no seu quadro de funcionários crentes ou evangélicos. E os que têm, à medida que for possível, eles serão demitidos, serão mandados embora. Mas não são só essa grande empresa. Outras empresas também estão partindo pelo mesmo princípio de não fechar crentes e evangélicos. E aí alguém deve estar pensando assim: é o anticristo, isso é coisa do diabo, porque na hora que eu chegar nessa empresa, nós chegarmos para apresentar o meu currículo e perguntar qual a minha religião, eu falo assim: eu não sou nada, eu sou ateu, à toa, porque corre o risco de falar que é espírita e também não ser aceito, corre o risco de falar que é católico. O que é que você é? Eu não sou nada, rapaz. Ultimamente eu estou servindo a Deus, é só em casa, tá? O meu negócio é... Então, aí a pessoa diz assim: é o anticristo. Mas o que ocorre nessa empresa não é o que eu achava, não é o que eu pensava, porque eu conheço muitos crentes, eu conheço muitos evangélicos, que eles não fichariam, porque são ruins de serviço, preguiçosos, falta o serviço por qualquer coisa. A mulher dele deu dor de cabeça, ele não vai no serviço porque a mulher deu dor de cabeça. Mas por que você não vai? Não, porque a mulher está com dor de cabeça. E
eles faltam. E eles têm um negócio de... E você sabe que a empresa hoje você tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Se você é bom funcionário, você sabe disso. Agora, se você é melhor ainda, você administra de forma que você saiba o momento de sair. Mas eu pensava que eles estariam rejeitando os crentes, os evangélicos, por essas questões. Por ser nó cego, de ficar só falando de Deus dentro da igreja, dentro dos trabalhos. E eu achava que o motivo pelo qual essas empresas não queriam essa turma é por causa disso. Ou então gosta de colocar o patrão no pau depois que sai, que eu nunca vi desse jeito. É uma coisa terrível. E eu achava que era isso, que essas empresas não estavam querendo crentes trabalhando com eles. E quando eu disse isso para o rapaz, ele falou assim: não, pastor, não é por causa disso não. O problema todo é por causa da intolerância religiosa, é por causa de relacionamento. Intolerância religiosa, relacionamento. A maioria dos crentes, a maioria, não sabe se relacionar. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E é por isso que o Senhor está nos dando essa palavra nessa noite, porque Ele quer que eu e você tenhamos a nossa mente diferenciada de muitos crentes que estão aí. Não sabe se relacionar, não sabe conviver com pessoas de outra religião dentro do ambiente de trabalho. Não sabem. Se trabalha com alguém que é espírita, por exemplo, aí eu já recebi demais esses aqui: pastor, eu não estou aguentando o lugar que eu estou trabalhando, pastor, tem uma pessoa lá, pastor, que ela é espírita, pastor, e quando eu passo perto dela, eu arrepio toda, eu tenho calafrios, pastor. Olha, pastor, eu nem converso com ela, nem gosto de conversar com ela, porque toda vez que eu olho para ela, eu vejo o diabo. E eu quero dizer algo para você nessa noite: não se estranhe se você chegar no céu e ver pessoas lá que você achou que não ia lá. Pessoas que no seu ambiente de trabalho não participa de nada. Eu me converti, eu fechei nessa zita em 76. Em 84 eu me converti. E todo final de ano a gente tinha festa de sessão. E nessa festa tinha cerveja, tinha cachaça, tinha vinho. Droga até que não tinha muito, não, porque a turma na época não mexia muito com esse negócio, virou a febre agora. Naquela época não. Mas eu ia e levava os meus filhos na festa, e eles diziam assim: mas você é crente? Como é que você vai ficar no meio desse povo pagão? Não há comunhão da luz com as trevas. Mas eram meus amigos, e eu orava por eles, e eu pedia a bênção de Deus para a vida deles. Eu ia e fazia como todo bom crente faz. Você já viu que festa de crente acaba rápido, né? Porque já chega: o que tem para comer? O que vai servir hoje? Qual é o cardápio? Né? E quando vem, eu sou crente, gente. Eu sei. Você já viu que dá 10 horas, acabou tudo. Se chegar até 11, porque atrasou a entrega. Se chegar meia-noite, se ficar até meia-noite, aconteceu alguma coisa lá, que alguém passou mal, e o outro falou assim: agora como não como?
Mas como todo bom crente eu ia, né? Enquanto eu estava bebendo cerveja, eu estava bebendo meu refri, comendo a minha carne, porque esses pessoal quase não comem, já viu? A geladeira deles, refrigerante tem não, só tem cerveja. Aí colocou uma garrafinha lá de refrigerante, às vezes eu tinha que levar, porque eu sabia que não ia ter. Mas eles bebem, conversam coisa séria, conversam coisa fiado também, falam um punhado de besteira também. Mas às vezes tem muito papo saudável também, tem muita coisa bacana. Mas aí eu ia, enquanto eles estavam bebendo, a gente estava comendo. E enquanto bebendo, a gente comendo. Aí na hora que eles começavam a ficar de fogo, é a hora que eu estava cheio. Vamos embora. Aí eles iam conversar fiado lá e tal, mas sempre falava assim: o Renato é um cara legal, né? O Renato é um crente, mas é um crente diferente. E em 93, a Cesita, ela fez um acordo de demissão voluntária. Se você quisesse demitir, ela daria para você alguns benefícios por isso. E eu fui pastorear a igreja onde eu estava. E aí eu falei para o meu chefe assim: ó, eu estou pensando em sair. E ele falou assim: você tem que me dar a resposta até quarta-feira. Não, sexta-feira eu te dou a resposta. Ele falou assim: não, quarta-feira você me dá a resposta. Aí quando foi quarta-feira, eu cheguei perto dele e falei assim: ó, eu vou sair. Ele virou para mim e falou comigo assim: Renato, engraçado, né? Se fosse alguns anos atrás, você estava o primeiro da lista para ir embora, você nem não ia querer ficar com você, não. Mas é engraçado, depois que você mudou de religião, você se tornou um cara melhor. E se você quiser ficar, será um prazer continuar trabalhando com você, será uma alegria estar com você. Eu falei assim: não, estou decidido a sair mesmo. Tem certeza? É isso que você quer? Fica. A Cesita, ela se sentirá honrada com você trabalhando nessa empresa. Você é uma pessoa importante para a empresa. Você ouvir isso de um chefe, você ouvir isso de uma pessoa. E quando foi na sexta-feira, acho que mais de 2.000 pessoas foram mandadas embora. E se eu tinha que decidir até quarta, porque se eu decidisse ficar na sexta-feira, um amigo meu seria mandado embora, porque eu ficaria, ele seria mandado embora. Mas como eu decidi sair, eu dei a minha vaga para ele. Mas eu sabia me relacionar com os meus amigos. Eu comecei a fazer culto na casa deles. Eles falaram assim: ó, mas tem que ter churrasco, tem que ter carne. Eu falei: não tem problema, você deixa eu pregar o espiritual, depois a gente come a carne. E a gente ia, e eu ia fazer os cultos na casa deles, ia ali, pregava para eles e tal, e depois ia assar carne, eles iam tomar cerveja, eu ia tomar Coca-Cola. E eles falavam comigo assim, que não tem coisa mais sem graça do que um churrasco de crente, porque churrasco é bom com cerveja, e churrasco de crente com Coca-Cola, Deus me livre. Eles falavam comigo. Eu falei assim: mas amanhã eu não tenho ressaca nenhuma, amanhã não tem problema nenhum. Mas eu me relacionava com eles. Eu tive amigos de trabalhos homossexuais. E vou dizer para vocês uma coisa, queridos. Existem homossexuais que são muito melhores do que crentes, muito mais humanos. Quando eu mais o Renato, a Carol, nós viemos, o Renato veio de mudança dos Estados Unidos para cá, a Carol veio para cá, nós encontramos no guichê um cara homossexual. Mas ele cuidou da gente com tanto zelo, tanto carinho, querido. Ele virou para o Renato e falou assim: ó, vou fazer de tudo para que vocês não pagam tanto excesso. E foi lá dentro e conversou. Ele estava trazendo 16 malas. E pagamos 8 de excesso, né? 8. Eu sei que ele tirou umas 4 ou 5 malas, a $150 cada um. E são pessoas boas de você lidar com elas. E são pessoas que não têm que ser criticadas, têm que ser amadas. Amadas por aqueles que se dizem ter a luz. Amadas por aqueles que se dizem ter Cristo. Eu tive amigos espíritas que trabalhávamos juntos. Nunca os discriminei.
sempre orava por eles, sempre que tinha oportunidade, conversava com eles, mas respeitava a religião deles, respeitava o que eles criam, o que eles acreditavam. E este é o problema dos crentes hoje, porque a maioria não sabe conviver com pessoas desse jeito, porque acha que tudo é demônio, tudo é diabo. Não posso ir na festa porque não posso me assentar à roda dos escarnecedores. Você precisa ler primeiro, precisa entender primeiro o que é isso. Não há comunhão da luz com as trevas. Mas se a luz não for nas trevas, de que adianta ficar a luz diante de sol? Se eu sou luz, eu tenho que ir onde as trevas estão, porque ali a minha luz vai brilhar, e Cristo vai brilhar na vida dessas pessoas, querido. Mas temos um problema sério de relacionamento no trabalho, e as empresas, elas prezam pela equipe. Se não houver uma equipe, não tem como produzir, não tem como. Mas o crente não sabe trabalhar em equipe, porque ele não sabe se relacionar com as outras pessoas. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você: você precisa renovar a sua mente. Você precisa entender que essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que trabalha com você, é uma alma e é preciosa para o Senhor, independente do credo dela, independente do que ela acredita, do que ela serve e do que ela segue. Você precisa amá-la, você precisa cuidar dela, ela precisa ver o amor de Jesus em você, para que ela possa entender este amor na vida dela. E relacionar, querido. E relacionar. Eu tenho um amigo meu, ele foi para os Estados Unidos, 5 anos depois eu fui lá encontrar com ele. Aí cheguei lá e foi assim: e aí, está falando inglês? Tô. Mas aí a minha mala não veio. Eu falei: então vou lá então. E ele ficou lá. Aí eu falei assim: vem cá, você está falando não? Eu falo assim. Fala assim. Eu falo assim como? Não fala nada. 5 anos não falava nada inglês. E você pode ir nos Estados Unidos, você vai encontrar pessoas lá que tem 15, 20 anos que está lá e não fala nada. A única coisa que ele sabe falar é o que eu e você sabemos falar. Thank you. Good night. Good morning. Isso que a gente sabe falar. O que você sabe falar, ele sabe também. É só isso que ele sabe falar também. Mas sabe por quê? Porque ele fica na comunidade de portugueses, ele fica na comunidade brasileira. Então ele não se relaciona com outras comunidades, ele não se relaciona com os americanos. E aí ele se torna o quê? Ele se torna empregado daquele que sabe falar inglês, porque ele poderia ir lá e pegar o trabalho, mas ele não sabe falar. Depende do cara que sabe falar, para ir lá e negociar. O cara negocia lá, fala assim: quanto que é a hora? É $1.000. E chega cá nele e fala assim: quanto que o cara falou? 500 que te paga. Então tá bom, porque não sabe nada, porque não se relaciona. Então nós precisamos mudar a nossa mente com relação, porque senão as empresas vão fechar as portas, porque não vão querer evangélico trabalhando lá dentro. Você entende muito de Deus, você entende muito de Bíblia, acha que entende, porque você vai ver Jesus, que é o maior exemplo para mim, o maior exemplo para você. Você vai ver ele lidando com a escória, lidando com aqueles que ninguém queria. E é por isso as pessoas diziam assim: ele é diferente, porque ele não é como os religiosos. Ele é diferente. Você e eu precisamos ser diferentes. As pessoas têm que olhar para nós e ver santidade em nós. As pessoas precisam ver Cristo em nós, precisa ver a luz, precisa ver verdade, precisa ver caráter de homens e mulheres de Deus, precisa ver uma vida transformada, mas precisa ver acima de tudo amor. E eles sentirem isso, serem impactados com isso. E quando você chegar numa empresa, seja o melhor.
Porque o Espírito Santo é aquele que dá sabedoria, aquele que o pede. E se você pedir sabedoria, você será o melhor na empresa. Quando vier onda de demissão, vai mandar embora, fica tranquilo, porque tem um punhado de empresas querendo você, porque você é bom, você é ótimo, você faz o que é certo e se relaciona bem. Então Deus está nos chamando para isso, porque a cada dia vai apertar mais, a cada dia vai ficar mais difícil. E aqueles que sobressaírem, esses serão vitoriosos. Aí essa turma que não quer saber de nada, preguiçoso, fica lá, dando nó cego, só falando de Jesus, orando, pregando, indo contra todo mundo, arrepiando. Você sabe o que é isso? Você sabe qual é o nome que dá isso? Pastor, eu estou me arrepiando todo. Isso chama-se frescura. Frescura, porque quem tem que arrepiar não é você, não. Você tem que queimar, porque você tem o fogo do Espírito dentro de você. Você tem que sentir fogo dentro de você, e você tem que sentir que este fogo vai alcançar as pessoas e abençoá-las. Mas sabe qual a origem de tudo isso? Os pastores, nós os pastores. Por quê, querido? Porque nós aprendemos um negócio e passamos para os outros. Existe um grupo de pessoas muito espertas, e quando eu saí, eles disseram assim: este cara é esperto demais. Falaram isso. Como é que você sai de um lugar que você está muito bem, tal? E falaram que eu era esperto demais, que eu ia abrir várias igrejas, e ia fazer um caixa único, pegar o dinheiro de todas elas e trazer para cá. E todos esses que saíram comigo também da CIA, eles mandam o dinheiro todo para cá, aqui eu administro e passo para eles uma parte. Porque existe um grupo de pessoas que age dessa forma, porque eles querem dinheiro, eles querem poder, eles querem negociação, para negociar com políticos, a igreja, e aí inventaram um negócio de defender a denominação. Você é de qual igreja? Assembleia de Deus. Qual igreja você é? Sou batista. Aí sabe o que falam? Você é o quê? Você é da Assembleia de Deus e você é batista. São irmãos? Não. Porque João Batista era primo de Jesus, então ele não é meu irmão, ele é meu primo. Mas o Pai é o mesmo, o Espírito o mesmo, o Senhor é o mesmo. Mas cá na denominação, não. Aí criaram as denominações e defendem a denominação, e a minha denominação é que é certa. Quantas vezes falaram assim: você converteu? Converti. Você está onde? Eu estou lá com o pastor Renato. Mas por quê? Não, aquela igreja não tem doutrina. A minha que tem. Não se engane, querido, e você chegar no céu e ver algumas pessoas que não usavam tão comprido no céu, e aquelas que rastavam o vestidão, você vai procurar e não vai vê-las no céu. Mas aí criaram esse negócio de denominação. Você já notou que se você sair da sua denominação, não essa, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas você sabe que você conhece casos, por exemplo, de pessoas que saíram da denominação dele e foi para outra. Sabe o que eles falaram? Desviou. E não cumprimenta mais. Você não é irmão mais. Passa perto de você, vira o rosto. Passa perto de você, ou sai fora.
não querem comunhão com você. E se você estiver chegando no lugar, eles chegam e tiver um irmão que é da igreja deles, chega, cumprimenta o irmão com a paz do Senhor, mas você, eles não falam nada. Por quê? Porque os líderes criaram isso. Criaram a denominação. A minha denominação é que é certa. A minha é que vai levar para o céu. Porque a minha tem doutrina. Porque a minha tem isso. A minha tem aquilo. Oh, querido, enquanto nós estivermos pensando nisso, esses folgados, esses que estão por cima, que mamam a doidada em cima disso, eles vão querer mesmo que você feche com a denominação. Defenda a sua denominação. Defenda a sua denominação. Oh, é ela que acerta. Ela que acerta. Jesus não veio fundar a denominação. Ele fundou a igreja, ele fundou a igreja, ele não fundou placa, ele não colocou placa para ninguém dizer essa é certa, aquela é certa ou aquela é certa. Por quê? Porque a igreja não é prédio, a igreja não é um edifício, a igreja sou eu e você, no qual habita o Espírito Santo de Deus, e é por isso que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Essa igreja nunca será derrotada, porque aqui dentro habita o Espírito Santo de Deus, habita o Senhor aqui dentro de mim. Estamos correndo um risco, querido, das denominações transformarem em torcidas. A maior alegria do atleticano não é ganhar a Libertadores, é saber que o Cruzeiro saiu. A maior alegria do cruzeirense não é ganhar a Libertadores, é saber que o Atlético é o primeiro. O Cruzeiro está julgando, o Atlético está julgando. Aí o cara falou assim, o Cruzeirense fala assim, e o Galo perdeu. E o Cruzeiro? Ah, perdeu também, não tem problema não. O Galo ganhou. Ih, rapaz. Corremos o risco de nos tornar torcedores. Não entramos no céu e não deixamos as pessoas entrarem. Porque preferimos que as pessoas vá para o inferno, vá para o buraco, do que resgatá-las. Nos alegramos com a derrota. Quando vim para aqui, disseram, não dura 3 meses, vai fechar a porta. Por que fechar a porta? O que eu estou fazendo aqui? Pregando o evangelho que Jesus mandou pregar, pregando o que o Espírito Santo mandou pregar. Que mal há nisso? Por que tem que fechar? Mas o desejo de muitos é que fechasse para dizer, está vendo lá, está vendo lá, está vendo lá, apontando, está vendo lá, agora vai para o inferno, juntamente com aquela turma toda, vai tudo para o inferno, e está vendo lá, e está vendo, e está vendo, e quer ver a desgraça do outro. A pessoa perguntou, você nunca viu? O cara falou assim, você estava em qual igreja? Eu falei assim, eu era de uma igreja tal, você está onde agora? Eu estou em outra. Rapaz, Deus te abençoe. Está feliz lá? Estou. Então Deus te abençoe. Quando as pessoas me procuravam, falavam assim, ô pastor, visitei outra igreja tal, e estou congregando lá, e eu quero ficar lá. Eu falei assim, tudo bem, amém. Está feliz lá? Estou. Deus te abençoe. Mas lembre-se que a porta aqui estará sempre aberta. A hora que você quiser voltar, a porta está sempre aberta. Nunca prendi ninguém, nunca amaldiçoei ninguém para poder, está maldito, vai para o inferno, desgraçado, vai para o inferno, miserável. Nunca fiz isso. Sempre deixei a porta aberta, porque entendo que não é denominação que salva, quem salva é Cristo, quem salva é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que me purifica e purifica você. Corremos este risco. Eu lembro, já disse para vocês, mas aqui encaixa na mensagem direitinho. O meu cunhado, quando ele chegou em Timóteo, o meu cunhado, eles abriram a igreja, e aí tinha que escolher, eles tinham a sede em Patinga, ou ele dormia no banco da igreja e comia 2 coxinhas, ou ele pegava o dinheiro da oferta e ia embora, só dava, ou pagava a passagem ou comia as coxinhas. Às vezes ele dormia. Quando ele dormia, aí, e a hora do almoço, como é que ia fazer? Aí ele ficava assim, né, na expectativa de alguém desse um prato de comida para ele. E na minha casa, a minha mãe
ela sempre, de vez em quando, dava um pratinho para ele, porque a minha irmã já estava de olho nele, então, aquele negócio tudo assim e tal. A minha mãe estava cevando o cara lá, tá assim, mas ele gostava do negócio. E o meu pai tinha ódio do meu cunhado, ódio. O dia que minha irmã casou, ele viajou, um tio nosso que entrou com a minha irmã na igreja. E quando meu pai teve câncer, quem cuidou do meu pai foi meu cunhado. Todos os dias levava ele fazer quimioterapia, radioterapia lá em BH. E quando o meu pai morreu, quem estava do lado dele quando ele morreu foi o meu cunhado. Mas o meu cunhado comia aqui, comia ali, comia lá, comia cá, quando dava. Aí um dia, o pembeiro da rua, o Tião Pembeiro, você, Geraldo, vai comer lá em casa. Missionário, vai comer lá em casa. E o Geraldo falou assim, perfeitamente. É o pai dele. Aí, eles falaram assim, missionário, você vai comer na casa do pembeiro, aqui tem lá é tudo consagrado, o diabo. E ele falou assim, meu filho, quem está com fome, ora, Deus abençoa. Entendeu? E o meu cunhado aceitou o convite. A Taninha, cadê a Taninha? Eu vi a Taninha aí, Taninha está lá dentro? Está lá dentro. A Taninha, que era a esposa do Tião Pembeiro. E a Taninha fez um frango com quiabo, ele era paulista, nunca tinha comido frango com quiabo. Ele apaixonou com frango com quiabo. E toda vez que pode, que alguém, que ele pede, faz um franguinho com quiabo para mim. Mas acho que ele nunca comeu um frango como ele comeu lá na casa do Pembeiro. E ele se tornou amigo do Pembeiro. Ele era amigo dele. Conversava com ele, batia papo com ele. E aí tinha gente que ia lá no Tião para poder fazer trabalho. Aí o Tião virava para ele e falava assim, rapaz, seu negócio não é aqui, seu negócio é lá com o missionário. O Tião mandava os clientes dele para o pastor. E eles tinham um ótimo relacionamento. O Tião ajudou ele. O Tião ajudou ele a construir a igreja. O Pembeiro ajudou ele a construir a igreja, igreja. Esse relacionamento que a gente precisa ter. Paulo, no livro de Gálatas, ele nos mostra uma coisa aqui, que isso está acontecendo aqui, já é antigo. O Pedro, ele era o pregador dos gentios. E aí o Pedro, certa vez, estava comendo com os gentios. Comendo. Aí chegou uns judeus circuncisos. E quando eles chegaram, o Pedro levantou, se afastou, limpou a boca, entendeu? Aí outros também, judeus que estavam sentados junto com os circuncisos, que eram os gentios, que não tinham que fazer circuncisão, levantaram também, Barnabé levantou, outros levantaram. Aí Paulo viu aquilo e falou assim, ô Pedro, o que é isso? Uai, você está errado, cara. Você não vive como judeu e quer que os outros vivem como judeu? Jesus não mandou circuncidar ninguém. Ele disse, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não mandou fazer circuncisão, ele mandou batizar. Mas o Paulo chamou a atenção dele na frente de todo mundo. Você não é judeu, rapaz? Não age como judeu e quer que a turma haja como judeu? Mas às vezes nós somos assim. Diante das pessoas a gente é uma coisa, fora das pessoas a gente é outra. Eu nunca frequentei uma igreja que ensinasse que a doutrina dela fosse paz do Senhor. Mas eu sempre tive um respeito, porque se a pessoa chegasse perto de mim, ô pastor, paz do Senhor, eu respondia, paz do Senhor. Por quê? Porque se eu falasse paz,
Por isso que eu não dou. A paz é do Senhor. Mas se você encontrar um presbiteriano, ele fala com você: oi, tudo bem? Olá, beleza, tal. Se você encontrar uma comunidade, graça e paz. Se você encontrar uns brasileiros que se acham judeus, eles vão falar: shalom, 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 Adonai, shalom, 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 shalom. Se ele faz shalom, você é shalom para lá também, shalom para cá, shalom para lá. Oi, tudo bem, paz, paz do Senhor, paz. Que diferença isso faz no reino de Deus? Mas nós precisamos aprender a nos relacionar entre nós também, de igreja. Porque não estamos sabendo relacionar no trabalho, mas também não estamos aprendendo, também não estamos sabendo relacionar com a igreja, com meu irmão. Não defenda a denominação, não defenda a denominação. Não defenda a denominação. Você não tem que defender a denominação. Você não tem que trabalhar para a denominação. Você não tem que trabalhar para a denominação. Você tem que defender o reino. Você tem que trabalhar para Deus. Trabalha para Deus. Não importa onde a pessoa vai servir a Deus. Não importa qual seja a praga que esteja do lado de fora. Se está pregando a verdade, se está falando a verdade, se o Espírito Santo está ali operando, se Jesus está ali operando, que a pessoa fique lá, que ela seja feliz lá. Por quê? Porque placa de igreja não vai salvar ninguém. E não fique com besteirada, porque a turma lá de cima que fica mamando aí, é eles que quer que você defenda. Fechado com isso, fechado com aquilo. Não, a minha religião aqui é certa, a minha denominação aqui é certa. Isso é coisa do inferno, irmãos. Isso é coisa do diabo. Não deixe isso acontecer com você. Se você está bem aqui, fica aqui. Se não está, achou uma outra igreja que você vai ficar bem? Fica bem lá. Mas sirva a Jesus. Ame a Jesus. Tenha um relacionamento. Porque senão a gente corre o risco de nos tornar religiosos. Lembra do fariseu, mas o publicano que subiram para orar? Todos os dois subiram ao templo. Todos os dois foram fazer uma boa coisa, orar. Aí o fariseu chegou, olhou para cima: Senhor, sou dizimista, jejuo, obedeço os mandamentos, mas esse publicano pecador aí, isso não vale nada não. E o publicano lá: Senhor, tem coragem nem de olhar para cima. Sou um pecador, um miserável. Preciso da sua graça, preciso da sua misericórdia, preciso do seu amor. Jesus perguntou: quem saiu justificado da oração? Quem saiu justificado? Não julgue, querido. Você não está dentro da pessoa, você não conhece o coração dela. Por que você fica julgando? Por que você acha mais santo do que os outros? Não. Eu gosto demais de Paulo, porque Paulo diz assim: sedes meus imitadores. Até aí o negócio pega. Mas quando ele diz assim: como eu sou de Cristo, aí ele fecha brilhantemente. E Paulo diz algo, querido, que eu guardo sempre no meu coração: eu esmurro o meu corpo para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tem muita gente pregando a outros, está desqualificado diante de Deus. Para terminarmos, Jesus disse: se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim também os publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não faz isso também os pagãos? Portanto, sedes perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, os religiosos de fora disseram:
É que pode entrar na casa de um homem safado, sem vergonha desse. E eles do lado de fora dizendo: é um safado, é um sem vergonha, se misturou, tal. E lá dentro, o Zaqueu estava levantando e dizendo: Senhor, toma a decisão de pegar metade dos meus bens e dar para os pobres. E se defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes. A história conta que ele segue a Jesus. Depois se torna bispo de uma das igrejas. E provavelmente os religiosos ficaram. Então vamos nos relacionar bem. Não faça diferença de denominação. Todos somos irmãos em Cristo, comprados pelo mesmo sangue. Não faça isso. E se relacione com o perdido com amor. Ame ele. Ore por ele. Alguns de vocês já receberam um convite de casamento da igreja católica. Eu piso lá, não? Bom. Você deve ter pisado em lugar muito pior do que lá. Na própria língua. Né? Pisou na própria língua. A gente nunca vai ganhar as pessoas se a gente estiver essa intolerância religiosa. Isso tem matado, isso tem destruído pessoas, isso tem acabado com pessoas. Não seja intolerante. Seja tolerante, porque Cristo nos amou e Ele quer que eu e você também amemos as pessoas também. Faça isso, querido. Se relacione com as pessoas. Você tem discernimento, o Espírito Santo te guardará, o Espírito Santo te dará as palavras certas na hora certa, e as pessoas verão que você é diferente. Você é um cristão diferente, porque você tem amor e você demonstra esse amor para as pessoas. Amém? Diga comigo: Espírito Santo, preciso ter a minha mente renovada, Senhor. Vou olhar para as pessoas que estão perdidas com carinho, com amor. Vou amar os meus irmãos das outras denominações, mesmo que eles não me amem, mesmo que eles não me cumprimentem, mas eu vou cumprimentá-los e vou desejar o bem para eles. Vou respeitar meus amigos, meus colegas de trabalho, vou orar por eles, abençoá-los, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por ter me livrado dessa coisa chamada religiosidade, dessa intolerância religiosa. O Senhor é o único Deus, Jesus Cristo é o único Salvador, e o Espírito Santo é meu Consolador. Eu quero te agradecer, Pai, por ter enviado Jesus. Quero te agradecer, Jesus, por ser meu Salvador. Quero te agradecer, Espírito Santo, porque um dia o Senhor me mostrou Jesus, e quando eu vi Jesus, me apaixonei por Ele, e quero que outros também se apaixonem por Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos. Não queremos ser religiosos, queremos ser santo, como o Senhor é santo. Queremos ter amor, como Jesus tinha. Ele não condenou a mulher pecadora, mas Ele disse: vá e não peques mais. Espírito Santo, meu melhor amigo, para sempre tu serás.
Fique de pé no seu lugar. Vamos pedir ao Espírito Santo, nosso melhor amigo. Espírito Santo, Meu melhor amigo. meu melhor amigo, conselheiro eterno, para sempre tu serás. Espírito Santo, Ajuda-nos, Senhor. meu melhor Ajuda-nos a nos relacionarmos com os outros irmãos. Conselheiro eterno, Temos um único Pai, um único Senhor, o mesmo Espírito, Senhor. sempre tu serás. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos. Dá-me pés como da corda, Ajuda-nos.